Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô bem amigos da Rede Globo, né? Mas é porque eu tava com dificuldade aqui para fazer a gravação, então vou ter que ficar com esse fone, tá certo? Um momento meio galvão aí da nossa aula, mas tá tudo certo. Gente, dando continuidade, né, ao nosso cronograma de disciplinas, hoje a gente vai estudar o histórico das licitações sustentáveis no Brasil. Então, agora o nosso conteúdo começa a ficar propriamente jurídico, né? Nas semanas anteriores, só para recapitular, a gente estudou a relação do sujeito humano com o meio ambiente natural, a crise ambiental, o histórico do movimento ambientalista, os paradigmas que foram sendo criados para pensar em soluções para a relação da crise ambiental, ecodesenvolvimento, saber ambiental, desenvolvimento sustentável. Na última aula, a gente começou nosso conteúdo jurídico propriamente dito, né, que foi o dos princípios do direito ambiental, mas que está mais dentro lá da caixinha do direito ambiental. A gente traz para cá, porque a gente vai precisar do auxílio desses princípios para interpretarmos corretamente, né, toda esse aparato, tanto legal quanto administrativo, né, que vem sendo pensado para a garantia da existência da sustentabilidade no Brasil. Então, semana passada a gente falou sobre esses princípios e hoje a gente começa, então, um conteúdo que é bem nosso. A gente não vai estudar em outra disciplina aqui no curso de Direito da Unileão, né? Ao contrário dos princípios, que vocês ainda terão a oportunidade de revisar e de aprofundar na disciplina de Direito Ambiental. Essa matéria aqui das licitações sustentáveis vai ficar só aqui mesmo, né, dentro da cadeira de sustentabilidade. Talvez, quem sabe, algum professor de direito, em alguma das disciplinas de direito administrativo, se toque novamente nessa questão, mas não com o aprofundamento que a gente visa dar aqui na nossa disciplina, tá bom? Então fica bem atento, porque é um assunto super atual. Você sabe que a lei de licitação em vigência, aliás, a lei de licitação que ainda está em vigência, ela já está revogada, né? A gente está vivendo aí o aguardo da lei atual, né, da lei nova, que é agora de 2021, do início do ano, a lei nova de licitações, e essa nova legislação a gente começa a estudar a partir da semana que vem. Então, hoje a gente vai falar mais sobre o histórico, né, sobre como a lei 8666 tratava essa questão das licitações sustentáveis, como que o paradigma da sustentabilidade conseguiu chegar dentro desse espaço, né, das compras públicas. E aí esse é o nosso objetivo de aprendizado aqui nessa nossa aula de hoje, né? Nosso objetivo de aprendizado é compreender como o paradigma da sustentabilidade acabou sendo inserido nesse processo de contratação e de compras públicas e como a Lei 8666, ela tratou dessa questão. Mas nós sabemos que essa lei, daqui a pouquinho, vai deixar de ser aplicada e a gente, por isso, a partir da semana que vem, começa a estudar a lei de licitação publicada no início desse ano. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, vamos juntos. Só um lembrete, antes da gente começar aqui o nosso conteúdo, é de que a gente não programou a avaliação parcial 1 na nossa disciplina. Vocês devem estar aí envolvidos, né, em atividades de avaliação parcial de outras disciplinas. No caso da nossa disciplina, a gente achou por bem, né, para dar maior segmento aqui aos nossos conteúdos, já que as nossas aulas são totalmente EAD, para a gente garantir que íamos aproveitar ao máximo realmente o tempo para ministrar nossos conteúdos, a gente evitou fazer parcial 1. Então, a gente só vai ter a AV1. E semana que vem eu deixo um vídeo para vocês explicando bem direitinho, né, como que a gente vai fazer a cobrança desses conteúdos, como que é o estilo da prova, enfim, só não faz a bobeira de deixar para estudar tudo na véspera da AV1, porque a gente não fez parcial, tá bom? A ideia não é essa. Espero que semana a semana vocês venham aí acompanhando o conteúdo para que a gente possa ter um melhor desempenho. Então, muito bem, quando a gente fala sobre licitações sustentáveis, e esses slides, eles já estão disponíveis para vocês no Unileão Digital, a gente está falando basicamente sobre um processo de compra, né, e de contratação que é realizada pelo Estado, é realizada pelo poder público, e o critério que vai ser levado em consideração, o principal critério que vai ser levado em consideração
pelo poder público para a contratação do serviço ou para a escolha do produto é o grau de sustentabilidade que ele oferece, é a garantia de promoção de desenvolvimento sustentável que ele oferece. E isso por quê, né, gente? Porque nos últimos 50 anos, mas a gente poderia até prolongar um pouquinho mais isso, né, desde os anos 50 do século XX, né, aproximadamente, que a gente percebe que a economia global praticamente quintuplicou o recurso, o consumo de recursos naturais, né, que dependem diretamente, né, de combustíveis fósseis, né, de matérias que não são renováveis. E isso, né, esse modelo de desenvolvimento que é bastante predatório, coloca em risco, então, a permanência da vida humana no planeta, na medida em que a gente explora, e o planeta não tem condição de se recompor a contento, né? E a gente corre o risco de ficar sem essas fontes, sem essa matéria-prima básica para a produção dos nossos alimentos, dos nossos bens de consumo, de produção, etc. A gente começa, então, aquela luta, né, que a gente vem estudando nas semanas anteriores, desde os anos 50 do século XX, de buscar realmente um desenvolvimento que respeite esse limite do planeta, né? E a gente chama isso, desde 1987, de desenvolvimento sustentável, né? Um tipo de crescimento econômico que vai estar bem preocupado em não apenas garantir o ganho quantitativo, o aumento quantitativo, mas a distribuição equânime desses recursos e o respeito ao meio ambiente natural, para que a gente não perca, né? Nós mesmos é que vamos perder nessa história se a gente perder as nossas fontes, né? As nossas matérias-primas. E quando a gente trata de licitação sustentável, que a gente vai tentar recordar dentro do histórico do movimento ambientalista, desde quando que isso é uma militância, né, que isso é uma cobrança, uma exigência desses sujeitos que estão engajados na tentativa de promoção da sustentabilidade, a gente vai ter o seguinte, que na Conferência de Estocolmo, aquela primeira conferência internacional, né, capitaneada pela ONU, que aconteceu em 72, não foi falado nada com relação à licitação sustentável. Isso é óbvio, porque esse termo sustentabilidade, ele realmente só vai cair no gosto, né, no uso a partir da década de 80, mais precisamente em 1987, mas naquele período a gente já vivia o paradigma do ecodesenvolvimento, a gente já tinha essa ideia de que a economia tinha que respeitar os limites dos recursos naturais. Então, poderia ter havido, de repente, já naquela discussão, algo nesse sentido, né, de que o Estado, quando fosse realizar as suas compras e a contratação dos seus serviços, devesse dar prioridade para aqueles produtos e para aqueles serviços que garantem uma maior proteção ambiental. Não foi o caso, até porque a discussão ainda estava iniciando naquele momento, né? Ela ainda não era madura o suficiente para que já se tivesse pensado nessa solução. Então, na outra conferência internacional, que merece aqui nosso destaque, nossa atenção, que é a Rio 92, a gente não fala ainda claramente sobre essa ideia de licitação sustentável, mas a gente, na Agenda 21, né, que é um dos principais documentos referenciais sobre sustentabilidade, que vai ser criado, né, que vai ser produzido durante esse evento que aconteceu no Rio de Janeiro, a Rio 92, a Eco 92, na Agenda 21 já existe ali uma semente, já existe ali uma base para que essas licitações pudessem vir a ser pensadas no momento seguinte, né, em anos posteriores. Isso porque a Agenda 21, lá no ponto 4.8, ela estabelece que um dos objetivos básicos, desculpa aqui, né, meu despertador tocou, para lembrar aqui de pedir a minha marmita, eles colocam, né, lá no item 4.8, que um dos objetivos básicos que deve orientar os países e é o empenho pela promoção de padrões sustentáveis de consumo. Então, isso já tem a ver com licitação sustentável, né? Essa orientação que está prevista aí no item 4.8 da Agenda 21, de que deve ser um objetivo dos governos que eles pensem na promoção de padrões sustentáveis de consumo. E o item 4.23 da Agenda 21 coloca que os próprios governos desempenham um papel no consumo, principalmente naqueles países onde o setor público tem uma posição preponderante na economia, é o caso do Brasil.
podendo exercer considerável influência sobre as decisões empresariais e sobre as opiniões do público. Então, esses governos devem examinar as políticas de aquisição, né, e aperfeiçoar sempre que possível, nesse sentido da aquisição de produtos sustentáveis. Então, veja bem, né, é a ideia de que o governo não quer exigir dos sujeitos práticas sustentáveis, que as pessoas criem uma consciência ecológica, que elas reduzam seu padrão de consumo, que a gente possa combater o consumismo, que a gente possa fazer escolhas ecologicamente corretas, né, socialmente justas, economicamente viáveis. Sim, o governo deseja isso. Então, o governo faz você primeiro, para você me dar exemplo enquanto cidadão, para que eu também possa seguir esse mesmo rumo que você está tentando seguir. No mesmo sentido, é interesse da classe empresarial participar de processos de procedimentos de licitação? Sim, é interessante, né? Não vou nem falar aqui no que tange a práticas corruptivas, não, tá, gente? Vou trabalhar aqui dentro do DVC, como se realmente as nossas licitações acontecessem respeitando todos os princípios da administração pública. Então, é interessante para a classe empresarial ter contratos com o governo para prestação de serviço, para compra de... Com certeza, é importante, é interessante, garante aí um grau de promoção de lucro interessante. Ok, então se esse governo exige produtos sustentáveis, ele está ao mesmo tempo exercendo uma pressão forte sobre a classe empreendedora para que ela comece a ofertar esses produtos e esses serviços, né? Então, não é nem que o sujeito, a classe empresarial por si só, percebeu que isso é importante e decide ofertar esses produtos e esses serviços. É porque, através das licitações sustentáveis, o próprio governo pressiona isso, em alguma medida acaba obrigando que esses padrões ecológicos sejam realizados, sob pena de, se você não me oferta esse tipo de produto, esse tipo de serviço, eu também não contrato de você, eu vou procurar quem assim o faça. Mas isso, em 92, na Rio 92, ainda não estava claro. O que a gente criou ali na Agenda 21 foi só uma orientação nesse sentido, que já dava para as pessoas irem percebendo, então, que seria interessante esse tipo de atividade, né, esse tipo de orientação em prol da sustentabilidade. Então, oficialmente, a gente vai ter esse termo de licitação sustentável em 2002, né? Na Conferência de Joanesburgo ou Rio+10, que é quando se tratou realmente de forma clara sobre essa questão da alteração dos padrões insustentáveis, né, de consumo. Lá no item 19.c, né, do documento que foi de Joanesburgo, que foi produzido, os países, vocês sabem que são conferências internacionais, o Brasil participou, as principais potências econômicas, o G20 praticamente inteiro está lá. Então, o que é que ficou decidido, né, nesse documento referencial? Que todos os países deveriam promover políticas de compras públicas que incentivem o desenvolvimento e a disseminação de bens e serviços ambientalmente saudáveis. Pronto, então, isso é o conceito de licitação sustentável. Então, desde 2002, né, isso, portanto, deixa de ser uma possibilidade, uma perspectiva, e passa ali a ser tratado como uma política internacional, né, da qual os países que participam dessas conferências internacionais se comprometem a pôr em prática. Então, uma licitação sustentável é aquela em que o governo vai adquirir produtos e serviços, influenciando o setor privado a adotar, nos seus processos de produção, técnicas, né, que tornem mais eficiente esse uso dos recursos naturais, polua menos, reduza o impacto ambiental que seja gerado pelas suas atividades. E aí vem um parêntese, tá, gente? Porque nós precisamos lembrar que o conceito de sustentabilidade, ele é multidimensional, né? Para que a gente tenha qualidade de vida para as gerações atuais e futuras, não é possível que a gente atinja esse grau de satisfação apenas protegendo o meio ambiente natural. De que adianta proteger o meio ambiente natural e a gente não ter emprego, e a gente não ter saúde, e a gente não ter educação, e a gente não ter moradia digna, e a gente não ter previdência, a gente não ter proteção da maternidade, da infância, não adianta, né? A gente ter uma economia capenga, não adianta. Então, a sustentabilidade, a gente sabe que há um destaque muito grande para a dimensão ambiental,
Porque, afinal de contas, foi essa preocupação com a possibilidade de escassez dos recursos naturais que, de fato, serviu de mola propulsora para que esse debate, né, ganhasse a proporção que tem hoje. Mas nós não podemos esquecer que sustentabilidade é multidimensional, né? Existe a dimensão econômica, que tem que ser levada em consideração, a dimensão política, a dimensão social, a dimensão espiritual, afetiva, são múltiplas dimensões, porque são múltiplas as necessidades dos seres humanos para que eles possam se considerar satisfeitos, né? Para que a gente possa ter qualidade de vida básica, né? Promoção da dignidade do sujeito humano, tá bom? Então, a gente, por isso, vai perceber, especialmente nessa lei atual, né, essa que foi criada esse ano sobre de licitação e que vai tratar de forma muito clara sobre licitação sustentável, que não somente critérios ambientais vão ser levados em consideração para que a gente possa ter uma licitação sustentável, mas também critérios sociais, critérios econômicos. Por exemplo, pode ser considerada uma licitação como sustentável se na contratação desses serviços, a maioria dos sujeitos que estarão envolvidos ali na execução do serviço são mão de obra local, né? Então, tem duas empresas ali disputando. Uma vai trazer mão de obra externa, né? A contratação do serviço foi de uma empresa de São Paulo, ela vai trazer sua própria equipe e vai executar, e o governo vai receber essa prestação e tudo certo, e a outra empresa se compromete que a mão de obra que vai executar o serviço, ela vai ser recrutada nesse ambiente local, contribuindo, portanto, para melhoria social a partir da promoção de emprego econômico, porque essas pessoas agora empregadas têm condição de participar mais efetivamente da economia, fazer esse capital girar. Então, isso também pode ser considerado um critério de sustentabilidade. Ah, Francilda, mas em nada vai diminuir poluição, nem proteger a água, o solo, beleza, mas a gente está falando aí de outros critérios. Então, a posteriori, eu vou trazer isso de forma mais aprofundada, mas desde já eu quero que você lembre disso, tá bom? Os critérios de sustentabilidade, os critérios que vão definir se uma licitação ela é sustentável ou não, não levarão em consideração apenas as questões ambientais, ok? Muito bem. E essas licitações sustentáveis também são conhecidas, né, pelo nome de compras sustentáveis ou licitações verdes, né? Então, inicialmente, elas tinham essa característica, né, de inserir critérios ambientais nos editais de licitação para adquirir produtos e serviços que diminuíssem os impactos ambientais adversos, né? Muito bem, mas isso é inicialmente. Como eu disse para vocês, a gente vai ter também não somente a possibilidade de promover sustentabilidade por meio desses critérios ambientais, mas também através de outros critérios que garantem qualidade de vida para as atuais e futuras gerações. Então, outro conceito aí para vocês. Licitação sustentável é aquela em que, além dos critérios normalmente utilizados, né, para a seleção dos fornecedores por parte da administração, se agregam a eles critérios que privilegiam produtos ou serviços que geram menos impacto negativo ao meio ambiente, tendo em vista todo o seu ciclo de vida. Então, aqui, bem nesse contexto histórico inicial, em que, especialmente, os critérios ambientais eram levados em consideração. Trouxe aí alguns exemplos, né, para que vocês possam imaginar que tipo de produtos, de serviços seriam esses. Seriam aqueles que utilizam menos recurso natural no seu processo, né? Então, olha só, eu vou dar preferência para esse produto aqui, porque em comparação, quando eu comparo o produto B com o produto B, ele me oferece a mesma qualidade, a mesma funcionalidade, no entanto, no seu processo produtivo se utilizou menos água. Então, a gente exigiu menos do planeta. Então, esse aqui é sustentável. Essa vai ser a minha razão de escolha. Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos, porque isso vai virar provavelmente rejeito. Isso pode prejudicar a qualidade do solo, a qualidade do ar, da água. Então, se tem menos desse tipo de material nesse produto, ele vai ser considerado, portanto, mais apto a promover sustentabilidade. Maior vida útil, ou seja, a questão de eficiência, né? Ele dura mais tempo. Isso, inclusive, pode implicar que talvez o produto seja um pouquinho mais caro, mas esse preço maior é compensado pela duração. Então, eu não preciso comprar um novo em curto espaço de tempo, ou seja, eu não vou precisar retirar recursos do meio ambiente natural para construir novo produto. Então, isso é sustentável. Possibilidade de ser reutilizado, reciclado, ou seja, gerar menos resíduo, menos lixo, isso também é importante.
Então, via de regra, nesse período aí, né, no início dos anos 2000, mas isso vale até hoje, a ideia é que os produtos sustentáveis, os serviços sustentáveis são aqueles que são ambientalmente corretos, economicamente viáveis e socialmente justos. Tá bom, gente? O que é que significa isso? Que não adianta o produto ser ambientalmente correto, tipo o vestido que a Gisele Bündchen usou aí em um dos bailes do Met Gala, não sei das quantas, o vestido era ambientalmente correto. O tipo de algodão que foi utilizado era um algodão sustentável, praticamente não se utilizava água para a confecção daquele tecido, a tintura ela era orgânica, então o vestido ele era ambientalmente correto. No entanto, o valor de um vestido como esse, que ela deve ter pago, especula-se, né, pela mídia, 50 mil reais, isso não é economicamente viável, porque eu e vocês, no nosso dia a dia, a gente não vai ter 50 mil reais para estar comprando roupa para poder ser sustentável. Então, não adianta ser ambientalmente correto, tem que ser economicamente viável. E não adianta ser ambientalmente correto e economicamente viável se não é socialmente justo, ou seja, é algo que promove a solidariedade inter e intrageracional. É algo que pode ser adquirido pela maioria da população. É um produto que contribui para a geração de emprego, para a geração de renda. É um produto que a empresa tem compromisso social para garantia de proteção da maternidade, etc, etc. Então, esse conjunto, né, básico que vai me dizer se algo é sustentável ou não. E aí, uma das principais justificativas, né, para a existência das licitações sustentáveis é o efeito espelho, né? O que significa esse efeito espelho? Você vai ver no espelho, né, você mesmo, né, seu reflexo. Então, o poder público, ele precisa refletir sobre a sociedade, aquela sociedade que ele deseja ter. Então, se a ideia, se o compromisso do Brasil, desde 1988, com a Constituição Federal, lá no caput do artigo 225, afirmando que a gente quer ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, né, para as atuais e para as futuras gerações, e que é dever do poder público e da coletividade preservá-lo e defendê-lo. Então, se a gente quer que isso aconteça, se a gente quer que essa coletividade contribua para isso, é preciso que o Estado faça a sua parte, que nos dê o incentivo, né, que seja um espelho para nós. Então, na hora em que o poder público, ao realizar suas compras, ao contratar os seus serviços, leva em consideração esses critérios de sustentabilidade, ele está servindo, então, como um exemplo, como um espelho, para que nós, enquanto cidadãos, sigamos essa mesma orientação, façamos da mesma forma, contribuindo, assim, efetivamente para o desenvolvimento sustentável do nosso país, tá certo? E aí, gente, do ponto de vista legal, durante os anos 90, a gente viveu uma verdadeira celeuma, uma confusão, né, nessas questões aqui. Por quê? Porque existiam administradores públicos ligados, né, assim, antenados com essa questão da sustentabilidade, conheciam essas conferências internacionais, viam essas orientações nesse sentido para a realização desse efeito espelho. No entanto, a gente não tinha nenhuma legislação no país que garantisse essa ideia de licitação sustentável. Então, isso gerava ali uma celeuma, um imbróglio, porque nós sabemos que uma das principais razões para a existência de uma licitação sustentável é justamente que a gente garanta transparência, né? Que a gente garanta... Gente, meu computador está encerrando aqui a energia. Então, eu vou continuar o restante da aula em outro vídeo, tá bom? Vou fazer um segundo bloco, porque eu acho que vai descarregar aqui. Vocês me desculpem e já já a gente volta com a segunda parte da aula, tá bom? Só um momento.